Pessoal, a primeira palestra nossa, olha que interessante. IA na prática, saindo dos protótipos para o mundo real. Olha que bacana. Vai sair do protótipo para o mundo real, para vocês pensarem no dia a dia. Quem vai fazer essa palestra é uma grande referência no mercado, César Taurion. Ele é advisor e sócio da Recrutae, head da CIA Técnica Research, partner e head da Digital Transformation da Kik Corporate Ventures. Então, pessoal, uma salva de palmas para o César. Por favor, César, venha ao palco. Boa palestra. Olá, pessoal, bom dia. Esse evento, para mim, é muito legal. Primeiro, estou no Rio de Janeiro, eu sou carioca, moro no Rio. Segundo, há muito tempo que nós não vimos um bom evento, um grande evento como esse aqui no Rio de Janeiro. Então, é muito legal. Então, realmente, estou muito feliz com isso. E agradeço o Eduardo Davi, a gente estava aqui recordando os velhos tempos, a gente já está fazendo coisas juntas há 10, 12 anos, quer dizer, e passa rápido. Mas eu queria conversar com vocês aqui, um bate-papo sobre inteligência artificial. Na inteligência artificial a gente fala muito, tem um certo misticismo de mágica, e eu queria compartilhar a prática, o mundo real. De alguma forma, eu já estou envolvido com esse tema no guarda-chuva, que nós chamamos de inteligência artificial, desde o final dos anos 80. Não surgiu ontem esse conceito, surgiu há muito tempo atrás. Então, o meu primeiro projeto foi nessa época, e de lá para cá tivemos altos e baixos, e nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, acho que eu estive envolvido diretamente, seja atuando direto ou coordenando ou fazendo toda uma consultoria do projeto em talvez uns 15 projetos. Então, eu vou trazer um pouco do que eu aprendi, do que eu errei e das poucas coisas que eu acertei. Eu acredito que o resultado tenha sido positivo, que ainda me chamam. Se fosse o contrário, já teríamos jogado pela janela há muito tempo. Bom, deixa eu me apresentar muito rapidamente. Tem uma carreira longa, décadas, e eu estou na minha fase 2.0. Na minha fase 1.0, eu segui a carreira corporativa. Eu trabalhei em grandes empresas, fui um dos sócios de uma grande consultoria, a PwC, antigamente era Price. Por 12 anos depois, eu fui diretor de novas tecnologias da IBM, onde fazia o link entre o Centro de Pesquisa e Inovação e clientes aqui no Brasil. E aí resolvi, diante das mudanças, das transformações que o mundo estava passando, a gente via esse processo cada vez mais acelerado de transformação, que eu não queria mais ficar no mundo corporativo. Então, antecipei a aposentadoria oficial e mergulhei num ecossistema, que é muito interessante, que você troca ideias continuamente, fala com pessoas diferentes o tempo todo e aprende muito, conversando, ouvindo. E hoje eu estou na academia, em algumas universidades, como a Dom Cabral, PUC do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Estou no conselho de algumas organizações e empresas, diversas estão aí, inclusive destaco a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, onde temos discutido muito o impacto das tecnologias digitais e da inteligência artificial na carreira médica, na formação do médico dos próximos anos e na reciclagem dos médicos atuais, como também participando ativamente do mundo de empreendedorismo. Além de apoiar diversas iniciativas, eu tenho uma participação numa Venture Builder. Tive uma empresa focada em projeto de inteligência artificial, que eu vendi depois de uns 3 anos e meio, com bom resultado, e hoje eu estou investindo diretamente em 2 startups com forte ênfase em inteligência artificial. Então, eu vou pegar um pouquinho dessa experiência e aqui compartilhar com vocês. Mas, para começar esse bate-papo, eu queria trazer um pano de fundo. Para a gente falar de inteligência artificial,
eu queria lembrar coisas que talvez passem desapercebidos, que a gente está no nosso dia a dia e não percebe que nós estamos num processo de transformação da sociedade que começou a se acelerar em torno do, digamos, do final do século XVIII e principalmente século XIX, XX e agora no XXI, cada vez mais acelerado, que nós chamamos de Revolução Industrial. E vocês observam que é uma relação circular e intensa entre o avanço tecnológico e os impactos na sociedade. Os avanços tecnológicos provocam mudanças na sociedade e esses avanços e demandas da sociedade, por sua vez, impulsionam a necessidade de novas tecnologias ou melhoria das tecnologias que nós temos em determinado momento. Então, essa relação existe e nós podemos, historicamente, né, dividir isso em fases, com as tecnologias dominantes e os impactos que tiveram ao longo desses poucos séculos. A primeira revolução industrial, com a máquina a vapor, depois nós tivemos a eletricidade, finalmente os computadores, e hoje nós estamos numa fase que alguns chamam de quarta, onde nós vemos um processo de automação muito mais acelerado, a robótica, a inteligência artificial e assim por diante. Todas elas provocaram mudanças que transformaram a nossa sociedade. Por exemplo, nós estamos hoje aqui, porque nós temos computadores, nós temos eletricidade, vocês vieram de um transporte público, metrô, Uber ou carro, porque essas tecnologias foram criadas ao longo desses últimos 100 e poucos anos. Motor a combustão, usar a eletricidade, os computadores e assim por diante. O mundo mudou em relação a 200, 300 anos atrás e continua mudando. Então, esse pano de fundo, eu acho que ele é muito importante, porque volta e meia surgem tecnologias transformadoras. Aquelas tecnologias que transformam realmente, daí o nome, a nossa sociedade. Mudam hábitos, mudam comportamentos. O smartphone, a internet antes, mas o smartphone, com o lançamento do iPhone em 2007, 15 anos atrás, 2007, e mudou a nossa vida. A internet passou a estar no nosso bolso. Nós temos um computador no bolso, câmera de vídeo, filmadora, diversos sensores, acelerômetro, magnetômetro, giroscópio, GPS, sensores médicos. Pô, há 15 anos que esse negócio apareceu e mudou a nossa vida. Hoje, não, a gente estava até brincando aqui, vai ser multado se você ficar usando o celular. Há 15 anos atrás a gente não fazia isso. Então, realmente, a mudança foi significativa e possibilitou a criação de negócios que a gente não imaginava antes. Sem smartphone, não teria sentido um Waze. Sem smartphone, não teria sentido um Uber. Você ficar carregando o laptop na rua, não, deixa eu chamar um carro, não tem sentido. Então, nós começamos a ver uma mudança significativa no comportamento da sociedade, possibilitando fazer coisas que, até algum tempo atrás, eram difíceis. Eu queria usar ultrassom para verificar, por exemplo, como é que está a gravidez ou alguma outra situação médica que eu precise checar. Eu tinha que ir num local e fazer tudo isso. Hoje, com um dispositivo um pouquinho maior do que isso aqui, e menor do que esse microfone, eu conecto numa ligação USB de um smartphone e pronto, faço meu ultrassom, custando 1/10 do custo que a gente tem num laboratório ou numa clínica. Então, isso populariza, democratiza de uma forma muito ampla a tecnologia e impacta a nossa sociedade. Talvez a gente nem perceba, né, que as coisas vão acontecendo e, quando a gente olha para trás, mudou tanto, mas a gente não percebe que nós estamos vivenciando o dia a dia. Mas hoje, esse é o cenário. Nós estamos no mundo hiperconectado. Nós estamos com tecnologia fazendo parte do nosso dia a dia. E não é só uma parte elitizada da sociedade, mas praticamente toda a sociedade, de alguma maneira, tem um dispositivo que seja um celular na mão. Você vai nas comunidades, vai no interior das aldeias indígenas, você tem lá celulares, você tem comunicação. Nem sempre muito eficiente, mas você tem. Você está acompanhando as coisas na hora que elas realmente acontecem. Tudo acontece em tempo real, obviamente, e nós acompanhamos. Nós podemos noticiar, nós somos hoje produtores de conteúdo. Antes nós dependíamos de
organizações de mídia para nos informar. Hoje, nós informamos as organizações de mídia o que estão acontecendo. A mídia tenta acompanhar a velocidade de nós, sociedade, ao colocar as informações. O ambiente de trabalho, hoje em qualquer lugar, posso trabalhar em casa, posso trabalhar no aeroporto. A gente fazia isso antes da pandemia, nos acostumamos a fazer na pandemia, e hoje estamos buscando um ponto de equilíbrio, talvez um trabalho híbrido, o que seja, mas o ambiente de trabalho é onde nós estamos, não mais um local pré-definido. Uma mudança significativa que vai ter e provavelmente vai provocar muitas mudanças nos aspectos regulatórios e assim por diante. E uma nova geração. Quem tem 15 anos já nasceu com smartphone. Não sabe o que é um computador, nem precisa, usa o smartphone, não sabe o que é um mouse, para que mouse. Então, é outra maneira de pensar, absolutamente outra maneira de pensar. E essa geração já está com 15 anos. Daqui a pouco são as pessoas que estão não apenas comprando coisas, mas estão gerenciando negócios com uma cabeça diferente. Como nós estamos acostumados com luz elétrica, a gente chega numa sala, liga o interruptor e sabe que a luz vai acontecer. E no início do século XX, em 1900, a eletricidade era novidade, havia muito risco, artigos falavam sobre isso. Isso aqui vai gerar riscos das pessoas terem um choque elétrico, e ninguém usava. Era novidade. E hoje você não fala que você usa eletricidade. A minha empresa usa eletricidade. Não fala. Então, o mundo digital é assim, você já não fala mais se usa o mundo digital, você não fala mais se tem um smartphone. Olha, eu tenho um smartphone. O estranho é, você não tem um smartphone? Então, o mundo está mudando. E esse é o cenário onde tudo que puder ser automatizado vai ser automatizado. E cada vez mais acelerado esse processo. Como é que nós conseguimos gerenciar toda essa mudança, todas essas transformações, todo esse cenário que eu diria até de mudanças contínuas? Talvez a única estabilidade que nós tenhamos hoje é a mudança contínua. Então, não tem mais o voo de cruzeiro, você está decolando, ou seja, acelerado o tempo todo. Cada vez mais nós temos que ser fluentes digitais. Não apenas os profissionais dedicados a esse aspecto, são os profissionais de tecnologia, mas todos os executivos, os gestores das organizações, para citar um exemplo. Vamos dar 2 casos. Aqui está uma pesquisa publicada em 2020 pela Harvard Business Review, onde eles analisaram buscas por executivos nas 1000 maiores empresas. Basicamente foi nos Estados Unidos, na Europa, muito pouco do Brasil. Mas o que mostrou? A grande maioria das vagas disponíveis para o C-level, para os executivos, exigia fluência digital. Não era, que legal que você conhece um pouco de digital. Não é, obviamente, escrever código Python, mas é entender as implicações da tecnologia, os impactos que essa tecnologia trará para o negócio que ele está gerenciando. E aqui no Brasil isso acontece. Eu sou advisor, né, e faço parte do conselho de uma Headhunter, a Find Human Resources, recrutamento e contratação de executivos, e a gente tem visto esse movimento aqui também. Tanto que, para citar exemplos, recentemente fizemos a recolocação de um executivo para a área de RH, de talentos de uma empresa, cujo requisito era ser fluente digital. Então, a pessoa que foi selecionada tinha sido o executivo responsável pela transformação digital em outra empresa. Alguns anos atrás, não era isso. Semana passada, foi noticiado que o CEO global da Volkswagen ele foi demitido. Várias razões, mas uma das principais razões que o CEO global da Volkswagen foi demitido foi que os projetos de software que eram essenciais para o lançamento de novos veículos atrasou. Alguns anos atrás, um CEO seria demitido porque o software atrasou? Não. E hoje, nós estamos falando de uma Volkswagen.
global, não é no Brasil, nem nos Estados Unidos, o representante mundial da empresa. Então, esse é o cenário que nós estamos vivenciando e é onde uma tecnologia transformadora tem um papel fundamental, como a inteligência artificial. Inteligência artificial talvez seja vista com um pouco de misticismo. Eu tenho acompanhado isso bem de perto, né? Como eu falei, desde os anos 80, meu primeiro projeto não era com o que a gente chama hoje de aprendizado de máquina, mas tem um impacto muito grande. Agora, nós temos que entender quais são essas limitações e potencialidades e onde aplicar a inteligência artificial. Primeiro, não é mágica, né? Não faz tudo o que a gente imagina fazer assim num passe de mágica. Inteligência artificial, só para simplificar um pouquinho, é basicamente um guarda-chuva de diversas tecnologias. E depois você tem dentro desse guarda-chuva um conjunto de tecnologias que a gente hoje praticamente associa ao nome inteligência artificial, que são as técnicas estatísticas e todo o trabalho que se faz em cima de aprendizado de máquina, machine learning, e a sofisticação desse processo, que é o deep learning. Então, basicamente, machine learning é inteligência artificial, mas nem toda inteligência artificial é machine learning, e deep learning é machine learning, mas nem todo machine learning é deep learning. Na verdade, deep learning é um maior número de redes neurais dentro de uma aprendizado de máquina. Ponto. Bom, quando eu trabalhei no primeiro projeto, nós não tínhamos capacidade computacional, não tínhamos dados, então era inviável trabalhar com o conceito de aprendizado de máquina. Então, nós fizemos o que era conhecido como expert systems, trazer ou tentar emular o comportamento de decisão de um profissional. No caso, eu era analista de crédito para um grande banco internacional. O resultado não foi lá essas coisas, mas mostrou as suas potencialidades, como também as suas limitações. E de lá para cá, fomos evoluindo, aprendendo, e eu acho que hoje nós já podemos compartilhar os tropeços e os acertos, e é isso que eu quero comentar aqui com vocês. A primeira coisa é que o conceito de inteligência artificial, né, o próprio termo, é antigo. Ele surgiu em 1956. 56. E a ideia era que os pesquisadores da época, um grupo de pesquisadores se reuniu numa universidade americana e acreditava. Repara, às vezes a gente tem um otimismo, né, as máquinas naquela época tinham, vocês não vão nem imaginar, mas era 8K bytes de memória. 8K bytes. Né? Mas era possível imaginar, sim, que talvez em 10 anos, 15 anos, como alguns pesquisadores falaram, de uma forma bem otimista, nós conseguiríamos replicar o comportamento do cérebro humano. Obviamente, isso não aconteceu. Machine learning, que a gente fala, uau, que coisa fantástica, mas a primeira vez que um paper saiu publicado sobre machine learning foi em 1959. Exatamente para esse pesquisador, vocês estão vendo num jogo de damas. Machine Learning, 1959. Então, não é de hoje que esses conceitos surgiram. O que aconteceu é que, ao longo do tempo, nós fomos evoluindo, aprendendo, tivemos altos e baixos das evoluções tecnológicas e fomos caminhando a um processo cada vez mais sofisticado de usar os sistemas para nos aproximarmos de melhorias de processo de decisão usando essas máquinas, mas muito distante do que a gente chama de inteligência humana. Em 97, vimos um lance fantástico quando, pela primeira vez, um computador venceu um campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, era o Deep Blue da IBM. Tinha aprendizado de máquina, machine learning? Não. Era o que nós chamávamos computação massiva. Mas permitiu mostrar que o computador podia fazer algumas coisas muito bem. Ele não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. O jogo seguinte não tinha nada a ver com o jogo anterior, ele não aprendia com cada jogo, mas ele tinha uma capacidade que nós humanos não temos. Ele conseguia calcular 200 milhões de jogadas à frente em cada segundo. Então, a força bruta permitiu que a máquina vencesse o homem.
A inteligência estava na construção do algoritmo. Mas, para coisas mais sofisticadas, como um jogo como o Go, que é um jogo de estratégia oriental, é inimaginável você usar força bruta. Milhares de vezes mais sofisticados. Quer dizer, talvez eu precisasse de alguns trilhões de jogadas à frente para poder chegar a essa matriz de 100 por 100, que é o que permite a jogada. Então, é um jogo de estratégia. E aí, sim, se mostrou que outras técnicas eram factíveis, aprendizado de máquina, machine learning, que não dava mais para ficar na força bruta. Tinha um limite, foi alcançado no jogo de xadrez, mas eu tinha que buscar outras técnicas. Então, obviamente, são modelos preditivos de jogada, onde eu consigo ter um processo de retroalimentação em relação às jogadas anteriores. Mas, repare, eu estou falando em modelos preditivos, são fórmulas matemáticas, são modelos matemáticos. Muito bem. Por que isso hoje é possível? Porque eu tenho duas coisas que antes a gente não conseguia ter acesso. Primeiro, dados em formato digital. Quando eu desenvolvi o projeto chamado Expert Systems em 86, 87, a gente não tinha dados digitais. Era tudo em papel e você tinha alguns arquivos com pouquíssimos dados. Agora, é isso aí que a gente está gerando a cada momento, cada compartilhamento. É muita coisa, é muita coisa. E também capacidade computacional. Esse bichinho que está no nosso bolso, que a gente chama de smartphone, o iPhone, o Samsung, ele tem mais capacidade computacional, aliás, 2 vezes mais capacidade computacional que todo o data center da NASA tinha em 1969, quando colocou um ser humano pela primeira vez na Lua. Não é computador da máquina da Apollo, da nave. É o data center, aquilo que estava na retaguarda aqui do centro, aqui é o centro de controle da missão. Aqueles mainframes, pega tudo aquilo, multiplica por 2, coloca no seu bolso. É isso que nós temos hoje. E temos bilhões de smartphones. E temos ambientes de nuvem com bilhões de vezes mais capacidade computacional. Então, de 1969 para cá, nós estamos falando de 50 anos, saiu de 1 para bilhões de vezes mais capacidade computacional, ou trilhões de vezes mais capacidade computacional. Então, é um mundo diferente. É um mundo realmente digital. Como a eletricidade foi a força motriz da sociedade industrial, e ainda faz parte, a gente não joga ela fora, a gente vai acumulando uma em cima da outra, o digital faz parte do nosso dia a dia, e as tecnologias de inteligência artificial são absolutamente importantíssimas nesse contexto. Tem diversas aplicabilidades, eu acho que aqui posso pegar o Jeff Bezos, que é o ex-CEO da Amazon, foi fundador, agora só está no conselho, mas você tem aplicabilidade em qualquer lugar, seja no varejo, como, por exemplo, essa experiência da própria Amazon, na Amazon Go, onde o objetivo é eliminar a fricção da interação do cliente com a loja, ou seja, aumentar a sua funcionalidade, onde você entra e sai, pega as coisas sem ter que passar em caixa, sem nada, e através de câmeras eu consigo controlar o que a pessoa está pegando, e a saída eu simplesmente debito no cartão de crédito, eu deteto a saída dessa pessoa. Então, é uma extrema funcionalidade. O varejo está se tornando cada vez mais digital. Eu tenho participado de eventos com executivos de varejo, e a frase que eu diria mais comum hoje é: tecnologia está para o varejo da mesma forma que a engenharia para a construção civil. Você consegue imaginar a construção civil sem engenharia? Não. Então, você não consegue mais imaginar o varejo sem tecnologia. Quem fala isso são os executivos do varejo. Então, é um mundo cada vez mais digital. A medicina, onde eu estou bastante envolvido, onde você consegue, por exemplo, democratizar o uso da medicina. Por exemplo, funções como especialidades como dermatologia são concentradas nos grandes centros. Nas cidades do interior, você tem o clínico geral, que talvez não tenha capacidade, preparo ou formação médica suficiente para detectar, por exemplo, câncer de pele no seu início, mas os especialistas conseguem. Mas ele tem um smartphone, tira a foto, através de telemedicina, eu consigo, com sistemas
de reconhecimento de padrões, que inteligência artificial é reconhecimento de padrões, apontar pontos de atenção, que numa reunião, uma videoconferência com o médico e, eventualmente, participação do paciente para mais detalhes, você consegue reduzir e muito a incidência de câncer, porque, no contexto atual, quando você vai a um médico, sai do interior, vai a uma cidade grande para fazer um tratamento de pele, já está no estágio avançado. E você tem que ter o máximo de velocidade para impedir que o câncer dissemine. Então, esse é um aspecto fundamental, prático do uso da inteligência artificial, como também substituição de nós, humanos, por tarefas não só robotizadas, mas tarefas extremamente arriscadas. Por outro lado, nós temos que ver a possibilidade, tanto positiva quanto negativa. Nós conseguimos hoje gerar áudio e imagens com extrema nitidez. Essas modelos, elas não existem, são geradas artificialmente. A gente olha assim, pô, perfeita. Talvez daqui a alguns anos, e essa velocidade de perfeição vai aumentando, talvez daqui a alguns anos, só um outro sistema de inteligência artificial vai conseguir identificar que é algo não real, que é simplesmente uma construção de pixels, mas que não é uma pessoa real. Hoje já fica difícil para nós. Nós conseguimos gerar áudio, que é um som. Som são frequências, né? Ondas sonoras. Cada som tem uma determinada frequência, eu identifico pela frequência. Se eu consigo gerar imagem, consigo gerar o som, eu consigo fazer uma pessoa, baseada nos aprendizados que eu tenho, dos vários vídeos que ela tem, aqui nós estamos vendo o presidente da Ucrânia, Zelensky, falando coisas que ele não falou. Isso foi um fake news, né? Foi um deepfake, como a gente chama, onde ele estava dizendo que a Ucrânia ia se render. Foi feito pelos russos, obviamente, e é um fake. E quando você olha o vídeo, é perfeito. Por quê? Eu tenho vídeos dele, e eu consigo, com esses vídeos dele, ver o movimento da boca para determinados fonemas. Repara, as palavras são, na verdade, junção de fonemas. Fonemas são sons. Eu consigo mensurar esses sons e replicar isso em máquina. Então, portanto, quando eu falo pão ou avião, o ão é o mesmo. O movimento dos lábios é o mesmo. Então, eu consigo criar uma frase pegando fragmentos dispersos, juntando como fosse uma nova frase, e faço isso de uma forma, eu diria, extremamente mais simples do que eu poderia fazer alguns anos atrás. Então, esse é um cenário extremamente legal. Uau, dá para fazer coisas fantásticas. Dá para fazer coisas fantásticas com inteligência artificial. Mas será que é tão fácil chegar lá? Não. Aí é que nós vemos os grandes desafios. Não é mágica, não se resolve num piscar de dedos. Legal, agora eu vou colocar inteligência artificial, beleza. Vou contratar meia dúzia de cientistas de dados, fantástico, vou ter resultados inimagináveis. Não é assim. A jornada é muito mais longa e tortuosa. E é isso que eu quero enfatizar aqui para vocês. Primeiro ponto. Inteligência artificial não é solução para todos os problemas. Inteligência artificial são sistemas, fórmulas matemáticas, são sistemas probabilísticos. Ele dá probabilidade de determinada coisa acontecer. Manutenção preditiva é probabilidade de determinado equipamento da falha e você tentar consertá-lo antes da falha. Mas probabilidade. Tem muita coisa que eu preciso fazer e resolver através dos sistemas determinísticos, que tem que ser erro zero. Conta corrente. Se minha conta corrente é R$1.000, o sistema está correto quando apresenta R$1.000. Ele não pode dar um resultado provável. Provavelmente você tem, com 80% de chance, de ter R$1.000. Mas tem 20% de chance de você ter R$10. Seu salário também não pode ser probabilístico. Não, esse mês provavelmente você vai receber 70%. Mês que vem, provavelmente 80%. Espera aí. Eu preciso de soluções determinísticas. Grande parte do que a gente tem que fazer é determinístico. Tem coisas que são probabilísticas. Juntando, talvez tenhamos soluções muito boas. Então, o primeiro ponto, não é a solução para todos os problemas. Segundo ponto, o nome inteligência artificial é incorreto. Inteligência artificial não é inteligente. A gente acha que é uma máquina inteligente, que tem
consciência do que está fazendo. Volta e meia aparece na mídia isso. Não, tem consciência, ela está respondendo o que ela está fazendo. Desculpa, não tem uma porra nenhuma, ela não sabe o que está falando. Ela coloca as palavras estatisticamente, porque aquela palavra, ou aquele conjunto de palavras, estatisticamente baseado em milhões de vezes que ela aprendeu, é o mais provável de acontecer. Então, ela apenas exibe um comportamento que parece ser inteligente. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar um estudo feito na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Esse é um exemplo do como funciona um algoritmo. O que é que eles fizeram? Pegaram pesquisadores acadêmicos da Universidade Americana, né, Iowa, como eu falei, pegaram pombos. Pombos têm uma acuidade visual fantástica, né? As aves têm uma acuidade visual legal. Treinaram os pombos diante de imagens que passavam com câncer de mama. Algumas imagens tinham câncer, outras não. Com o tempo, o processo cognitivo do pombo aprendeu que toda vez que ele acertava, ou seja, apareciam determinadas manchas mais escuras na imagem, que era um indicativo de câncer, ele ganhava o milho. Era premiado. Quando ele bicava numa imagem que não tinha essa mancha, ele não ganhava o milho. Com o tempo, o pombo, obviamente, nos seus processos cognitivos, chegou à conclusão que só valia esforço de bicar se a mancha aparecesse. Então, em torno de uns 3, 4 meses, o nível de assertividade dos pombos foi muito superior aos radiologistas. Então, fantástico, automatizei o processo. Vamos eliminar os radiologistas e colocar um pombal. Pronto, passa. Não? Obviamente, não. Uma razão muito simples. O pombo não tem a mínima ideia do que ele está vendo. Não sabe o que é um câncer. O radiologista sabe. Sabe dos impactos nas pessoas, na família daquela pessoa que está com câncer. Agora, o pombo não. A mesma coisa uns algoritmos de inteligência artificial. Não tem a mínima ideia do que estão fazendo. E simplesmente respondem de forma estatística àquela formulação matemática. Portanto, nós temos que ser muito, digamos, realistas nesse misticismo do que é inteligência artificial. A inteligência artificial não vai substituir o humano, vai substituir tarefas robotizadas que nós fazemos. Qualquer tarefa que nós temos, qualquer atividade, se você dividir em microtarefas, você vai ver que tem muitas delas são robotizadas. A gente faz isso. Eu, por exemplo, não guardo o telefone de mais ninguém. Está tudo no meu smartphone. Antigamente, tinha que guardar de cabeça. Pô, deixa eu ligar para fulano. Qual é o telefone fulano? Tá. Agora não. Você nem se dá o trabalho. Você quer saber a capital do Azerbaijão? Você não precisa estudar mais nada. Dá uma olhada lá no Google. Então, você delegou, terceirizou a uma máquina uma série de atividades que a máquina faz melhor do que você. Nós nos concentramos no lado humano. O que é o lado humano? Nós estamos falando de criatividade, empatia. São coisas que nós humanos temos, que as máquinas não têm. As máquinas são boas para calcular, para reconhecer padrões. Inteligência artificial é reconhecimento de padrões, mas não para ser humanos. Então, digamos, as expectativas ambiciosas que nós vimos no início desse boom da inteligência artificial, nos anos 2010, 2012, 2015, ainda vemos um pouco disso, mas a racionalidade está começando a se consolidar. Porque a evolução tecnológica, basicamente, você tem uma curva de evolução tecnológica chamada de hype cycle, não o ciclo do hype, onde você tem duas curvas justapostas. A primeira é uma curva em formato de sino, né? Sobe e desce rapidamente, e depois uma curva em S, que é realmente a adoção tecnológica. Nessa primeira, o fator primordial ali é a emoção, onde não tem muita informação, a tecnologia nova, parece ser fantástica, é emoção. Eu acho que ela vai mudar o mundo. Depois a gente se frustra, porque superestimamos o potencial dela, subestimamos os desafios.
E depois entramos, sim, na racionalidade, onde a razão predomina. Espera aí, eu já sei aonde funciona. Aqui não funciona assim, isso aqui não serve para isso, imaginei que ia fazer isso e não vai, e assim por diante. Então, por exemplo, grandes empresas de tecnologia foram muito ambiciosas e até investiram bilhões. Vamos pegar um grande exemplo, a IBM com Watson Health, onde chegou a ter investimentos fabulosos, dizer que vai transformar a medicina, vai curar o câncer e assim por diante, e acabou vendendo a operação agora por $1 bilhão. Perdeu cerca de 20 bilhões nessa operação, e hoje a racionalidade está muito mais consistente. O próprio CEO global da IBM disse, não, legal, inteligência artificial, sim, vai ter grandes impactos na nossa sociedade, concordamos nisso, mas não é de um dia para o outro, vai levar uma década. Então, primeira lição, não seja ambicioso demais, não imagine que ela vai fazer coisas que não vai fazer. O resultado que nós vemos hoje é isso. Uma grande parcela dos projetos não dá certo. Por quê? Eu imaginei que seria tão simples, basta comprar uma tecnologia, tem vários ambientes disponíveis, a Microsoft Azure com suas nuvens e APIs de cloud, a Watson, a Amazon, e aí vai. Né? Não é só isso. Né? Então, eu tenho hoje, se vocês pegarem uma pesquisa recente desse ano, uma grande maioria das empresas ainda não está usando ou está pensando em usar ou está em teste. Os que estão em produção são coisas ainda um pouco isoladas. Então, vamos chegar lá? Vamos. Mas não é nesse ardor, nesse afã ufanista que nós vimos nos primeiros anos. E por que isso aconteceu? Porque até por força do marketing, um hype, muito oba-oba, a gente imaginava que era coisa simples, né? Eu tenho os dados, coloco inteligência artificial e pronto. Nos últimos anos, com esse mundo de startups, esses investimentos e participação em Venture Builders, apoiando o FINEP nos seus programas de startups, a Embrapa, etc., etc., eu devo ter participado de uns 400, 500 análises de pitches de startups em bancas e assim por diante. E você via muitas vezes coisas estranhíssimas. Uma vez veio uma ideia muito interessante de um investidor, ele diz, olha, mostrou a ideia, um problema, claro, que a primeira coisa tem que ter um problema, está aqui o problema. Aí fez uma nuvenzinha no slide dele, exatamente como essa, e aqui o resultado. Falei, fantástico, mas como é que você resolve isso? A IA resolve. Mas como é que a IA resolve? Não, ela resolve, quer dizer, eu jogo os dados lá, a IA resolve. Sabe aquela varinha mágica do Harry Potter? Pum, né? E as coisas se resolvem por mágica? Não se resolve por mágica. E é isso aqui. São um conjunto de modelos matemáticos, você tem que ter objetivo de negócio, você tem que ter dados. Você tem os dados? Tem. Não tem. Vai ver lá, não tem. Pegamos, por exemplo, um projeto que era usar sensores de máquinas agrícolas para fazer manutenção preditiva. Fantástico, vamos fazer isso? As máquinas têm sensores? Tem. Aí, quando você vai um pouco mais a fundo, você vê que uma parcela das máquinas são mais novas, tem muitos sensores, e outra parcela é mais antiga, tem menos sensores. Então, o modelo não vai servir para todas as máquinas. Você vai ficar no baixo ou vai ficar no mais alto? Primeira dificuldade. Segundo, os sensores apontavam, provavelmente, os problemas. Nunca se pensou em fazer algo preditivo. A manutenção geralmente é corretiva ou preventiva, né? A cada 5.000 quilômetros troca óleo, coisa assim. Corretiva é quando dá pau. Não preditiva. Então, descobriu-se que todos os escritórios de manutenção que a empresa tinha espalhados pelo Brasil, o pessoal, os engenheiros, os técnicos de manutenção, usavam os dados dos sensores para agilizar o processo de correção e não armazenavam os dados. Eu preciso dos dados para fazer um reconhecimento dos padrões de quanto, se acontece isso, pode acontecer aquilo, eu preciso de um volume significativo de dados. Não tinha. Mas a máquina tem sensor, mas ninguém guardava.
Então, esse negócio de dizer, não, eu tenho os dados porque eu tenho SAP, não é verdade, você, às vezes, não tem os dados corretos. Então, o grande problema são os dados, identificar os dados, limpar os dados, verificar se você não está com uma base de dados de treinamento distorcido para gerar viés e assim por diante. 80% do tempo que se gasta num projeto de desenvolvimento de inteligência artificial, ou machine learning, é em cima de dados. Em cima de dados. Modelos são bem menos tempo e depois a otimização do modelo em si. Bom, bloqueou aqui? Pronto. Aqui, rapidamente, como é que é um projeto, para a gente bater um papo com vocês no final. Só em linhas gerais, né? A primeira coisa, clara, você tem um objetivo de negócio? Quer dizer, o que você pretende fazer com inteligência artificial é uma dor, é um problema que não pode ser resolvido de outra forma? Eu tenho um lema que eu uso nas consultorias, nos processos de inteligência artificial, projeto Machine Learning, a primeira regra do Machine Learning é não usar Machine Learning. Se eu não precisar, eu não vou usar. Vou usar porque todo mundo está dizendo que é legal. Eu não acho que essa seja a melhor definição de uma decisão de negócios. Então, eu tenho um objetivo de negócio? Tenho. Beleza. Eu consigo que, utilizando a inteligência artificial, o sistema de machine learning, repare, inteligência artificial, machine learning, para mim aqui, nesse momento, é a mesma coisa, me traga uma resposta que eu não conseguiria com outras tecnologias? Beleza. Essa resposta vai ser mais barata? Vai ser mais funcional? Vai ser mais rápida? Vai. Então, vou investir nisso. Se não, não tem porquê. Então, a primeira coisa é, tem objetivo claro de negócio? Tem, beleza. Se não tem, esquece. E a gente vê muito disso aí. Tem um AI Lab em algum campo. Vai lá, o que você está fazendo? Eu contratei meia dúzia de cientistas de dados, eles estão lá fazendo projetos. O que você faz com esses projetos? Não tem resposta. Se vocês pegarem, uma vez eu fiz uma análise para um estudo sobre isso, o que saía na mídia alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, e comparei com hoje. Praticamente todos aqueles AI Labs e iniciativas que as empresas tinham, não tinha mais hoje, em 4, 5 anos. Então, fazia o AI Lab, aparecia na mídia, na Exame, época negócio, e depois desaparecia. No fundo, acontecia que o board lia no jornal que inteligência artificial é importante, exigia alguma ação do CEO, o CEO chamava alguém e dizia, vamos fazer alguma coisa, alguém fazia qualquer coisa e pronto, né? Ticou lá o que tinha que fazer. E vamos cuidar da vida, tem outras coisas para fazer. Perde grandes oportunidades. Segundo ponto, ok, tem identificação clara dos objetivos? Tem. Tem os dados? Os dados estão num volume adequado para o treinamento? Estão numa variedade adequada para não haver distorção? Se eu tenho um conjunto de clientes com comportamentos diferentes, eu tenho grandes problemas se eu pegar apenas uma amostra que é muito restrita. Por exemplo, só pegar o nível socioeconômico A. Não posso extrapolar para o socioeconômico B e C, comportamento do cliente é diferente. As demandas de necessidades de consumo são outras. Então, tem que ter cuidado nesse aspecto. Tem que fazer toda uma análise para ver a distribuição dos dados, para ver se as coisas estão realmente adequadas. Então, claro, você tem que descobrir os melhores modelos, a maioria dos modelos já estão disponíveis. No fundo, a programação que você faz, a parte menor, é juntar esses modelos, biblioteca de modelos estão disponíveis, e depois ficar testando e validando isso. Então, eu queria chamar a atenção de alguns pontos importantes aqui. Primeiro, sem um objetivo claro de negócio, esquece. Fazer porque é legal, é cool, beleza, minha empresa é moderna. E realmente, durante muito tempo, e ainda vemos isso. Nome da empresa, .ai. Porque valoriza, dá um valuation maior. Você vai olhar, deixa eu levantar o capô para ver o que tem aqui dentro. Não tem nada de AI, mas diz que tem. Ou então, o meu sistema usa inteligência artificial. Deixa eu ver lá. A gente viu várias empresas que usavam um sistema de inteligência artificial e não tinha nada de inteligência artificial. If then else fazia alguma coisa que a gente sempre fez. E a gente vê, às vezes, isso. Eu criei um sistema de inteligência artificial para monitorar a temperatura de uma caldeira.
Ah, legal, me conta isso, caso real. Ele colocou sensores de temperatura. Quando a temperatura atingisse um patamar, mandava um SMS para o operador: olha, a temperatura está quente. Ah, sim, cadê a inteligência artificial? Medir temperatura, o Fusquinha que eu tinha lá décadas atrás fazia isso. Então, cara, vamos ser realistas, né? Colocar inteligência artificial como propaganda é uma coisa, mas como realidade é propaganda enganosa. Então, se você não tiver uma clara compreensão do negócio e da vantagem de usar, esquece. Segundo ponto, dados. Eu preciso ter esses dados. Se eu não tiver os dados, esquece. E esses dados eu acho que tem, vai ver na prática, talvez não tenha. Nunca me preocupei em coletar esses dados adequadamente. Nunca coletei validar determinados campos que eu vou precisar para um determinado trabalho. E aí eu chego à conclusão que eu não tenho eles. Tem que começar a coletar esses dados. Se meus dados não estiverem bem distribuídos para treinar o algoritmo, quando eu falo treinar no sentido de reconhecer padrões, a máquina reconhece padrões, basicamente isso. Ela não tem a visão contextual do mundo, ela reconhece padrões. Eu consigo identificar claros problemas de viés, né, de desvios, digamos, de comportamento, como esse caso, onde você tem que tirar uma foto para um documento de identidade, você tem que estar de olho aberto. Ele está de olho aberto, está de olho arregalado, mas não é. Então, se você treina com uma base de dados de caucasianos, você vai ter problemas com afrodescendentes e com asiáticos. Então, espera aí, você está realmente usando uma base de dados? E se você pegar as bases de dados disponíveis nos grandes fornecedores de tecnologia hoje, aqui no Brasil, as bases de dados foram criadas lá, no Hemisfério Norte, com clientes e pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, não do Brasil. Então, você pega isso e vai fazer um reconhecimento facial de uma pessoa do interior do Amazonas, que é uma mistura, por exemplo, de índio com branco e provavelmente negro, é um tipo físico diferente, que não está na base de dados. Nós temos esse dificultador. A grande base de dados de treinamento que a gente usa, a maioria delas é do Hemisfério Norte. A outra questão é que o sistema aprende a reconhecer padrões baseado nos dados que ele recebe. Então, quando você coloca, por exemplo, algoritmos de reconhecimento num sistema de veículos, de reconhecimento de faixas, placas e assim por diante, treina com milhões e milhões de quilômetros, como a gente está vendo aí nos Estados Unidos, na Tesla, na GM, etc., etc., mas está rodando nas estradas da Alemanha, está rodando nas estradas da Califórnia. E não é rodar no interior do Rio Branco, do Acre, Rondônia. Ele não sabe o que fazer nessa situação. Então, não dá para pegar um carro treinado nos Estados Unidos e rodar aqui no interior. Não vai. Não vai. Mesmo porque, repare uma coisa, a gente fala que a inteligência artificial não é inteligente, é verdade? Vamos dar alguns exemplos. Quando vocês olham essa placa, é stop. Alguém pichou, alguém colocou lá uma mancha, mas você reconhece stop. A máquina não vê imagem. Eu tenho que pegar cada imagem, transformar numa matriz de números, pixels, vamos supor, 100 por 100, e cada pixel dele corresponde a um número, e vou aplicar minhas fórmulas matemáticas a esse número para, ao longo do tempo, ir reconhecendo padrões. Então, para mim, uma placa stop, um gato, é um reconhecimento de padrões. Eu, máquina, não tenho a mínima noção do que eu estou vendo. É uma matriz de pixels. Matriz de pixels. Não tem contextualização nenhuma do que está acontecendo. Por isso ela não é inteligente. É uma fórmula matemática. Por isso, resultados como esse. Casos de você estivesse dirigindo, pararia, a placa diz pare, e o veículo não reconheceu como placa de pare e continuou. E alguns acidentes aconteceram. Então, os veículos autônomos já estão muito, muito distantes da realidade. Tem a propaganda, dizer, os veículos agora vão ser inteiramente autônomos. Não é verdade. Não é verdade. Talvez o primeiro veículo realmente autônomo possa rodar nas ruas livremente dos Estados Unidos e do Canadá daqui a 10, 15 anos. Vai para o interior do Brasil, vai lá para Mumbai, na Índia, não vai rodar porra nenhuma, porque é totalmente diferente o contexto. E, além disso, a máquina não tem bom senso, reconhecimento de padrões.
ela tem uma probabilidade de acerto de 70%, 80%, mas os 20% de erro pode ser um erro absurdo. Nós temos bom senso. Então, eu posso, digamos, eu nunca vi um ônibus escolar americano, mas eu olho a foto, é um ônibus escolar, porque eu já vi um filme, alguma coisa assim. Em outras posições, eu continuo reconhecendo como um ônibus escolar, mas a máquina é reconhecimento de padrões. Ao verificar, por exemplo, aquela imagem de cima da direita, limpa-neves, é porque aquele padrão que para mim é um caminhão, um ônibus virado, para ele se aproximou muito mais do padrão de um limpa-neves, né? Que é aquele retângulo que fica atrás do tratorzinho. Esse é um equipamento de limpa-neves. Então ele, todo feliz, vai dizer, isso aqui, com 92% de assertividade, é um limpa-neves. É totalmente aleatório. Então, o fato dele errar não é um erro razoável, pode ser um erro completamente estapafúrdio, pela simples razão que não existe bom senso na máquina. São um conjunto de modelos matemáticos. Como também não adianta a gente falar o algoritmo é racista. O algoritmo não é racista. O racismo vem, a homofobia vem das variáveis que você escolheu, vem da base de dados que você treinou. Você não pode chegar com uma fórmula matemática e acusar ela de racista. Chega com uma regressão linear. Não, regressão, você é racista. É regressão linear, é fórmula. Então, ela não tem culpa nenhuma. Você que a induziu a gerar aquele erro. E não esqueça que assim que você coloca em produção, você tem que continuar monitorando, porque se aquele sistema tem utilidade, ele de alguma forma está impactando o processo. Ao impactar o processo, com certeza vai afetar o desempenho ou a interação da organização com seus clientes, e os dados que vão ser gerados agora são diferentes dos dados que você treinou. Então, se você não fizer esse contínuo ajuste e monitoramento, seu sistema degrada. A primeira regra de um sistema de inteligência artificial colocar em produção é, no primeiro dia ele começa a degradar. Diferente do sistema determinístico. Você implantou o RP, está funcionando? Não mexe, não toca, está funcionando. Não é num sistema de IA, colocou no primeiro dia, mexe, porque se não ajustar, ele vai degradar. E vai degradar rapidamente. Então, reparem que nós não estamos falando de um sistema inteligente, nós estamos falando de fórmulas matemáticas que trabalham com probabilidade. Então, essa mística, digamos, esse hype que a inteligência artificial tem consciência, a inteligência artificial é inteligente, a inteligência artificial sabe do que está fazendo. Volta e meia a gente vê aí na notícia, fulano do Google disse que a máquina tem ciência. Não tem nada. Simplesmente existe um algoritmo sofisticado chamado Transformers, que ele consegue, que antes, para você fazer uma tradução, tinha que pegar palavras próximas. Mas agora ele consegue pegar palavras bem distantes e associar. Mas é que, estatisticamente, ele colocou aquela palavra. Então, quando ele coloca um gato, porque em milhões de vezes anteriores o gato apareceu naquela posição, diante de outras palavras tão próximas. Estatística, a resposta é estatística. Ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Pode escrever um texto? Pode, mas ele não sabe o que está escrevendo. Para ele, um texto é um texto. Pode gerar imagens? Pode, mas ele não tem a mínima ideia que está gerando. Se a imagem sai um cavalo, porque a gente reconhece um cavalo, mas para ele é um padrão de pixels. Então, esse desmisticismo que tem sido a minha bandeira nos últimos anos, gente, à luz dessa experiência de conversas com executivos, conversas em eventos, eu vejo um hype muito grande, um endeusamento, como se fosse quase que uma visão messiânica que a inteligência artificial é inteligente. Não é, absolutamente, estamos muito longe disso. Então, nós temos que entender que a inteligência artificial é uma ferramenta fantástica e é legal, mas não substitui o ser humano. Pelo contrário, ela, junto com o ser humano, pode ser muito mais produtiva. Esse foi um trabalho recente, publicado na The Lancet. Muitos exemplos aqui são de saúde, né? Eu estou muito envolvido na área de saúde, mas mostra claramente o seguinte: pegou-se oncologistas e analisaram as imagens. Deu um resultado. Pegou o algoritmo,
analisou-se imagem, deu o resultado. Aí pegou os dois. O algoritmo apontava alguns problemas para chamar a atenção do radiologista e do oncologista, e o resultado foi melhor. Ou seja, a combinação humanos mais máquinas foi superior à de humano sozinho e foi superior à de máquina sozinho. Claro que, então, essa combinação é que nós temos que buscar. Não é uma regra antagônica, humanos versus máquinas, ou humanos ou máquinas, mas é humanos e máquinas. A máquina fazendo o papel da máquina, do robô, e nós fazemos o papel de humano, que a máquina não faz. Então, nós somos humanos. O lema que a gente tem usado nos projetos de medicina é isso: é tirar o trabalho robotizado do médico para tornar a medicina mais humana, para ele ter mais tempo, em vez de ficar olhando exames, ter mais tempo para olhar o paciente, olho no olho, perguntar o que você está fazendo, como é que você vive, qual é o seu modo de se alimentar. Isso é extremamente importante, é a raiz da maioria dos problemas. E não simplesmente fazer consultas de exames aleatórios. Portanto, essa é a grande, diria assim, a grande lição que eu aprendi ao longo desses anos. Vamos desmistificar esse messianismo de diversas tecnologias, que é normal quando as tecnologias aparecem, e vamos colocar a razão. Vamos colocar a razão e pensar de forma racional. Espera aí, o que é isso? Aonde pode ser aplicado? Aqui? Ali? Aqui não precisa? Lá não tem sentido? E aqui dá um resultado legal. Então, em linhas gerais, essa é a ideia geral do nosso bate-papo, né? A ideia ampla aqui do nosso bate-papo. Eu vou estar com vocês aí durante o dia no almoço, depois eu tenho um compromisso à tarde, mas quero agradecer aqui a atenção de todos vocês, novamente ao Eduardo Davi, e se vocês têm algumas perguntas, nós temos alguns minutinhos para responder essas perguntas. Acho que tem né? As moças vão levar vocês aí. Alô? Aqui é o Ralf, da Icatu, na área de processo e melhoria contínua. Uma dúvida, se você tem algum exemplo aí para falar para a gente sobre a utilização de inteligência artificial para análise de sistema de medição. A gente sabe que a análise de sistema de medição impacta diretamente no processo decisório lá na frente, por exemplo, num projeto de melhoria, implantação, metodologia Seis Sigma, né? Então, a gente fazia análise do sistema de medição anterior. Se a gente não estiver medindo corretamente, a gente toma a decisão errada lá na frente, porque a gente está com dados, como você falou, mas os dados estão incorretos. É uma ferramenta que está mal calibrada, algum problema na própria leitura dos dados, e muito utilizado para análise, e aí eu acho que é a sua praia, que é a parte da medicina, estudo AB, experimento fatorial, comparação entre dois operadores fazendo medição e outras ferramentas. Como a gente utilizar inteligência artificial para avaliar o sistema de medição, para saber se a gente está trabalhando com dados corretamente. Então, se você tiver algum exemplo aí para dar para a gente. Bom, grande parte do que você pode fazer, por exemplo, de análise, validar os dados, não necessariamente inteligência artificial, né? Você pode fazer um tratamento estatístico em cima desses dados. Inteligência artificial, quando você vai pegar esses dados e fazer algo preditivo, ou seja, baseado nesses dados, existe a possibilidade desses fenômenos ou essas ações acontecerem. Aí é o caso de aplicar a inteligência artificial bem prática. O segundo caso, e existem várias indústrias fazendo isso, baseado nos dados que eu tenho, existe a possibilidade de alguns desses dados estarem anômalos, serem fora dados padrões. E, com isso, eu consigo identificá-lo e aí pedir a alguém para dar uma olhada e corrigir, para evitar que aqueles dados contaminem, digamos, qualquer previsão. Então, vai depender muito do que você quer fazer. Quer dizer, inteligência artificial nada mais é que um conjunto de modelos estatísticos. Se você tiver uma aplicação para isso, beleza. Então, não vejo assim nada de diferencial nisso. No caso por exemplo, de
você falou de medicina, fazer os vários testes. De maneira geral, na medicina, quando se usa a inteligência artificial, a ideia não é o caso de fazer o teste A e B, é você, por exemplo, validar uma determinada tese, baseado, por exemplo, na constatação que determinada imagem pode apresentar o câncer. Geralmente, na área de imagem que você vê muito mais aplicabilidade. Você vê uma ou outra aplicabilidade, estão começando agora, na possibilidade de você gerar novas fórmulas moleculares para facilitar o processo de criação de novas drogas. Mas também ainda muito incipiente, porque eu gero a possibilidade daquela combinação molecular trazer resultado, mas depois eu preciso passar numa fase de testes, as várias fases de testes, desde virtual, realmente, né, em sílico, não in vitro, mas depois chegar a testar em humanos também, ainda muito distante da gente conseguir simular o metabolismo humano por máquina. Então, não sei nem se vai precisar usar inteligência artificial para fazer esse tipo de solução que você está pensando. Eu acho que grande parte das coisas, um modelo estatístico você resolve. Não precisa necessariamente de inteligência artificial. É o exemplo daquele caso. Será que precisa, né? Primeira regra do machine learning é não usar machine learning. Na primeira vista, não é justificável. Pode ser que, em caso específico, seja justificável. E uma outra coisa também na indústria, já vi experiências de se querer analisar falhas de equipamentos através de reconhecimento de imagem. Então, o equipamento passa por uma câmera e, se tiver determinada falha, mesmo com alta resolução, aquilo aponta uma tensão qualquer e você tira da linha de produção, não vai para a entrega, volta para, sei lá, fazer alguma coisa. Qual o problema? Falta de dados. Por quê? Se você tem uma linha de produção bem eficiente, a possibilidade de ter falha é pequena. Então, ao longo do tempo, o número de imagens com falha é pequeno. Então, não dá para trabalhar com o Big Data no conceito de reconhecimento de falhas de linha de produção, porque você tem poucas. Se tiver muitas, o problema não vai ser resolvido por inteligência artificial, porque sua linha de produção está errada. Algo está errado. Então, não adianta isso. Você vai ter que resolver de outra forma. Então, esse é um problema também em alguns casos de indústria. Se você não tem volume suficiente, como no caso, reconhecimento de imagem de objetos com falha na linha de produção, não tem muito sentido também. Ok? Tem mais uma? Tinha uma pergunta. Quer botar o microfone? Minutinho, Denise. Deixa chegar o microfone aí. Vai que é tua. Oi, obrigada. Há mais ou menos um mês e pouco, saiu na mídia várias matérias sobre uma inteligência artificial do Google que ganhou consciência, né? Aí você chegou a comentar um pouco sobre isso. Você dizia que essa consciência artificial teria uma inteligência equivalente a uma criança, uma consciência equivalente a uma criança de 7, 8 anos. E muita coisa falando sobre isso. Isso não é, pelo que eu entendi, isso não procede muito, né? Aí eu queria que você esclarecesse um pouquinho. Obrigada. Beleza. Bom, primeiro, eu escrevi muito sobre isso, né? Eu falei, isso aí, desculpa, eu tenho uma babaquice, não tem nada. A máquina é um modelo matemático. O que ele respondeu, esses modelos sofisticados, que ele chama de LLM, LLM significa Large Language Models, são modelos que são baseados em bilhões de informações, de frases, e a partir desses bilhões de informações, ele consegue ter uma razoável possibilidade de acertar que na construção de uma determinada frase ou de uma pergunta você vai responder de uma forma que aparentemente faz sentido. Mas por que ele traz esse resultado bastante interessante e instigante? Porque ele usou milhões digamos, de frases que levaram a essa conclusão. Então, quando ele coloca aquela resposta, ele não tem a mínima ideia que ele respondeu. É porque, estatisticamente, aquela resposta é a mais parecida com um volume imenso de dados. Por isso que essas respostas acontecem nos chamados LLM, que são sistemas extremamente complexos. Você, para treinar um sistema desse, você gasta em torno de 15 a 20 milhões de dólares. Você está falando na escala de terabytes de informação.
E está hoje disponível no Google, no Facebook, nas Big Techs. E, além disso, como os resultados ainda são muito frágeis, todos esses projetos que você vê na mídia, eles têm uma curadoria humana. Por exemplo, geração de imagens do DALL-E, tem uma curadoria humana, porque ele pode gerar imagens totalmente alopradas. Então, antes da imagem ser disponibilizada, humanos dão uma olhada para ver se pode ou não liberar aquela imagem. Porque a máquina gera uma imagem, baseada num prompt que você deu. Como o texto também. Quer dizer, então, o fato dele gerar algo que parece ser inteligente, novamente, parece, é simplesmente resultado de uma formulação estatística que está dizendo essa palavra ou essa frase faz sentido nesse contexto, porque eu vi 100 milhões de frases que me levam a essa conclusão. Então, se você trocasse uma palavra ali, dava uma resposta completamente diferente, que é um diálogo diferente do que a gente tem. Entre outras coisas, quando você tem uma interação humana, você tem um contexto, você tem um ambiente. Então, quando você me pergunta alguma coisa, aqui, eu tenho entendimento do contexto, do ambiente, o que você está falando, certa ambiguidade da sua frase. A máquina não tem a visão do mundo, não tem o contexto do mundo. É aquela frase versus aquela frase, ponto. Aonde você está, o que está acontecendo, o que está por trás, sarcasmo, ironia, ele não entende. Absolutamente não entende. Não tem a compreensão que nós temos como cérebro humano. Ele não entende a linguagem humana. Ele entende bits. Os bits nós entendemos como palavras. A máquina é bits, está gerando. Não sabe que gato é gato. Se você pega uma máquina, treina para reconhecer gatos, você tem que pegar as imagens de gato e rotular gato. Então, ele leu isso aqui, é gato. Ele leu isso aqui, é gato. Se você rotular como rato, ele vai reconhecer todas as imagens de gatos como rato. Não tem a mínima noção. Então, essa é a grande diferença. O endeusamento, que a máquina é senciente, que é consciente, é a mesma coisa de chegar para uma fórmula matemática e dizer: uau, fórmula matemática, você é um gênio. Pô, é uma fórmula matemática. Simplesmente isso. Muito bom. Ó, o tempo está estouradíssimo. Vai. O César vai ficar até a hora do almoço. Vai, quer fazer rapidinho? Senão a gente atrasa o próximo palestrante. Oi. Bom dia, Gabriel, da Ocean. Eu sou de processos. Eu queria saber se existe um método da gente mensurar o quanto é viável recalibrar os sistemas de IA para que você tenha um dado que seja confiável. Ou seja, uma resposta confiável mais perto daquilo que você quer atingir. Fórmula automática para isso tem algumas experimentações, mas também são sujeitas a questionamentos, né? Porque quando você tem 80% de assertividade, os 20% pode ser qualquer coisa. É diferente pela falta de bom senso. Então, por exemplo, às vezes você tem uma assertividade excelente. Por exemplo, vamos dar 2 exemplos aqui, muito rápido, né? Sistemas reconhecendo vaca, num sistema de imagem. E passou a ter uma assertividade boa, porque todas as vacas que ele viu, reconheceu aquele padrão, eram no pasto. Quando você coloca a vaca na montanha, o erro foi absurdo. Por quê? Ele aprendeu, o algoritmo aprendeu a não reconhecer a vaca, mas reconhecer o fundo. O fundo, quando tinha pasto, tinha vaca. Quando não tinha pasto, não tinha vaca. É diferente da gente, a gente reconhece o objeto. Então, essa é a diferença dos algoritmos. Depende do... Né? E a outra coisa, também vou pegar no setor agro, o ciclo, digamos, ciclo reprodutivo da vaca, de 21 dias. Então, digamos, nos 21 dias dos 20 dias tem um dia, que é um dia extremamente... É aquele dia que você tem que fazer a inseminação. O algoritmo deu uma taxa de acerto de 95%. Por quê? Ele aprendeu, se dissesse não, em 100% das vezes, ele tinha 95% de acerto. Porque nos 20 dias deu certo. No outro dia, errou. Mas é 5% de erro. Ou seja, não valia nada. O algoritmo não valia absolutamente nada. Ele aprendeu a dizer 100%. Porque o ciclo é muito pequeno para ele.
Então, isso mostra que se você não cuidar do que você está fazendo, escolher as variáveis, monitorar as variáveis, os resultados podem ser completamente alucinantes. Não estou aqui desanimando, não vão entrar em inteligência artificial, não, eu sou entusiasta disso, já fui um porrão de projeto nessa área, vibro com isso, mas a gente tem que tirar esse misticismo que a máquina é inteligente. A máquina não é inteligente, a máquina é uma máquina. São bits, né? São chips e bits. Simplesmente isso, chips e bits. A gente não sabe nem como o nosso cérebro funciona, a gente não conhece a gente. E quer colocar isso na máquina, não dá certo, a gente não vai conseguir. Ok? Muito bom. Okay. Se deixar, fica o dia inteiro, né? Parabéns aí, César, foi ótimo. Obrigado. Vai ter um presente aí pra você. Muito obrigado, tá? Eu não prometi pra vocês, pessoal, só palestra top, foi só a primeira, hein? Agora temos a segunda palestra. Eu fui botar pilha pra fazer pergunta, a galera se empolgou, isso é bom. Então fiquem ligados aí